Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem-vindos a mais um encontro dos Sutras Devocionais de Narada, olhado sob a ótica da Sampradaya do Vedanta Ortodoxo de Adi Shankaracharya. Nós estávamos no verso 62. Olha que verso interessante. Para alcançar a devoção não dual, o autoconhecimento, não abandone as responsabilidades deste mundo, mas entregue os resultados de todas as ações ao Lorde. Se você quer a liberdade que a devoção não dual confere, o que é liberdade aqui? É a ausência de vínculos obrigatórios com qualquer objeto de mítia, né? Dos mais densos aos mais sutis. Você não pode se afastar de sua vida e se tornar inativo. Você precisa ficar onde está e fazer o que faz com o espírito do Karma Yoga, uma vez que isso prepara a mente para a investigação. O Karma Yoga significa que Deus é quem se ocupa com os resultados de suas ações, pois eles são de responsabilidade de Deus, não seus, né? Os resultados de suas ações em mídia são da responsabilidade de Ishvara. Não tem como ser seu. Não tem como ser seu, porque nós já vimos aqui que você não é um agente fazedor no estrito senso que o ego se toma como responsável pelas ações. E a gente entende que o ego se toma como responsável pelas ações porque ele acha que ele vai usufruir dessas ações. E isso é que motiva as ações dele. É esse usufruto porque ele não tem o autoconhecimento. Se ele tivesse autoconhecimento, ele agiria de modo dármico, né? De acordo com o Karma Yoga, com a postura adequada do Karma Yoga. Ele não estaria procurando se locupletar em cima dos objetos. Isso não dá certo por uma questão de desenho mesmo, do universo como ele é. Não tem como funcionar, mas tem uma armadilha que é a falsa identificação, que pode fazer e faz o Jiva acreditar que isso é diferente, né? Muito embora a vida vá mostrando totalmente o contrário. Isso aqui é um apelo a levar Ishvara em consideração, né? Algumas abordagens de autoconhecimento, elas passam por cima de Mithya. E passando por cima de Mithya, naturalmente vai passar por cima do mundo, vai passar por cima de Deus e do próprio funcionamento do Jiva nesse complexo todo. Então, isso aqui é uma chamada de atenção, né, à sua relação com Ishvara, né? É claro que quando a compreensão vê, você vê que não tem relação nenhuma, não tem você, não tem nada disso. Mas essas conclusões finais para a gente, assim, elas devem ser muito bem embasadas pelo entendimento que a gente vai tendo à medida que vai lendo as escrituras, né? Então, para todos os efeitos, dado que o Jiva se confunde com Mithya, ele tem que, de verdade, levar em consideração... Na verdade, eu vou corrigir a frase. Dado que o ser, né, se confunde com Mithya, que situação engraçada, né? É evidente que ele tem que levar em consideração, né, uma vez associado a um objeto de Mithya capaz de autoconhecimento, tem que ser levado em consideração Ishvara, Jagat, e tem que ser levado em consideração o papel do Jiva nessa estrutura toda. Então, isso aqui é um chamado à realidade, né?
é um chamado à realidade. Qual é a sua postura adequada em relação à realidade, né? Eu descobri, né, por mim mesmo, que uma pessoa pode passar décadas fantasiando, né? E quando isso é descoberto, primeiro tem um alívio, depois tem uma profunda dor, e depois um outro alívio, porque você percebe que é muito melhor estar sentindo dor do que permanecer iludido como estava. Então, esse é o chamado à realidade que essas escrituras fazem, né? Você vai ter que levar em consideração esse mundo. Não tem jeito, porque, de uma certa forma, você ser está aparecendo como você, neste mundo que é você. Tá? E esse você específico é o Jiva, que é o que nos interessa. É por isso que o Vedanta funciona, porque ele está se preocupando somente com o Jiva, né? E ele se preocupa com o funcionamento do Jiva. Se ele se preocupasse com os conteúdos do mundo, ele provavelmente se perderia numa camada infindável de projeções sobre qualquer conteúdo, como é quando a gente vê em qualquer discussão, quando camadas sucessivas de conteúdo vão sendo colocadas em cima do mesmo mote, né? Então, esse entendimento é fundamental. Deus é quem se ocupa com os resultados de suas ações. Então, naturalmente, esse ensino ele é todo voltado para quem já tem algum entendimento de Deus na sua psique, seja ele que entendimento for, né? Se for um entendimento ruim, como eu tinha, se é um entendimento favorável, o Vedanta te ensina como lidar com isso de um modo realmente favorável, em termos de Karma Yoga e, sobretudo, em termos de autoinvestigação, que é a nossa meta aqui, porque é a autoinvestigação que vai realmente levar o Jiva para a liberdade, né? Para a liberdade que ele sempre foi. Ele continua aqui. Se você é um devoto adequado, ou seja, se você é um devoto nos conformes, se você não está em luta com Ishvara, seu serviço ao mundo é serviço para Bhagawan, né? Que é como os devotos chamam Ishvara. Você não espera nada em troca, mas Bhagawan sempre o recompensa. De fato, Bhagawan te recompensa do jeito que é bom para o campo dármico, né? Pode ser que a pessoa esteja sendo recompensada e ela ache que Ishvara está sacaneando ela. É porque ela não treinou ainda, está tendo um bom retorno de Ishvara, né? Ele sempre o recompensa em prol do campo dármico. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Hoje eu li lá no Face uma colocação que você colocou de uma das aulas, que um participante faz uma pergunta, né, sobre, inclusive, querendo trazer essa questão como a verdade última, né? E aí, daí desconsiderando a irrealidade de Nietzsche, né? E aí é justamente isso que você estava falando, né, ali sobre esse não abandone as suas responsabilidades, né? Porque você sabe que você é o ser, porque Nietzsche, embora seja aparente, existe. E você existe nele, né? É isso mesmo. E você como Jiva existe nele. Então, eu lembrei porque eu estava lendo antes de entrar na sua aula, e é bem isso, né? Isso foi um... Eu estou fazendo assim agora, eu estou assistindo às aulas do Arlindo, e aí eu pinço assim, as coisas que eu acho bem relevantes e depois eu vou começar a transcrever. Essa foi a primeira. Eu vou transcrevendo as respostas dele. E aquela resposta que ele disse, né? Você, para saber do absoluto, é incrível, mas você precisa do relativo, né? Do aparentemente real. É o único jeito. Então, não tem outro jeito. O Giva sempre acha que tem outro jeito. É o que ele fica fazendo o tempo todo. Ele fica bolando jeitos, né? Ele é como se fosse aqueles
personagens de história em quadrinho, Irmãos Metralha, Mancha Negra, né, que estão sempre bolando algum plano incrível, né? É isso que o Giva faz o tempo todo. E aí o Giva acha que ele está bolando esses planos porque ele é muito criativo. Não, ele está rodando um monte de programa que já existe e que certamente ele, em muitas outras vidas, deve ter rodado a mesma coisa, né? E ele não entende que ele, não obstante os planos dele, ele tem que levar em conta esse mundo relativo, né? Não há escapatória. Porque, como o Arlindo falou naquela aula, né, que foi a aula 19, ele disse, olha, para você evidenciar o absoluto, você tem que entender, tem que se entender a partir do relativo, que é onde você está relativamente, né, e realmente situado. Então, você tem que levar em conta essa tríade do Vedanta, né, que é Jagat, Ishvara e o Jiva. Não tem jeito, isso tem que ser compreendido, né, e assumido. Isso dá um trabalho tremendo, porque quer dizer que você vai ter que rever as posições do ego e torná-las adequadas ao campo dármico. O que, dependendo do conjunto de vasanas do Jiva, pode exigir um esforço considerável e muita insistência, né? Então, é isso mesmo. Tem que sempre levar em conta Ishvara. Quando não leva em conta Ishvara, a pessoa se confunde, ela faz inúmeras sobreposições de Satya em Mitya e de Mitya em Satya. O tempo todo. Ela se complica. Ela diz assim, eu sou um iluminado. O que ela está fazendo? Ela está apanhando Mitya e projetando em cima de Satya. Está atribuindo ao ego uma característica que é impossível que o ego tenha. O ego só é iluminado no sentido de que ele é iluminado como qualquer coisa. E Nietzsche é iluminada pelo ser. Isso não é vantagem nenhuma. Até um monte de merda no vaso boiando é iluminada pelo ser em Nietzsche. Isso é grande vantagem dizer que tal coisa é iluminada, outra é iluminada. Um cadáver cheio de mosca é iluminado, uma mamãe dando, né, o peito a mamar é iluminada, um avião a jato é iluminado, um aperto de mão é iluminado. Isso não quer dizer nada. O indivíduo tem que saber, afinal de contas, o que é essa luz que ilumina. Isso é que pesa, né? Então, ele vai discernir isso em Nietzsche. É aquela fábula, né, dos gansos que eu comentei no encontro passado, que eles separam o leite da água. É claro que você não separa o leite da água formalmente, uma vez que ele esteja diluído, só na base de um processo químico danado. Mas você separa por compreensão. Então, você vai andando pelo mundo e você vai vendo o ser no mundo. Aliás, o que importa mesmo é ver o ser, né? É estar ciente do ser que você é. É isso mesmo, tem que levar tudo isso em conta. Essa sempre é a chamada do Vedanta, né? Olha, tem um mundo relativo aí, que ele é irreal, tudo bem, mas é a partir dele que a gente vai evidenciar o absoluto. Tem o Upanishad que diz, né, conduza-me do irreal para o real. Olha que interessante, né? Conduza-me do irreal. Eu estou no relativamente real. Qual é a realidade absoluta, né? Eu estou operando na realidade relativa. Não tem como negar isso, né? Nós, seres, estamos associados a uma unidade conhecedora, o Shiva, que tem essa propriedade de conhecer. Então, o Vedanta ele vai aprimorando isso. E a gente vê que realmente é um ensino muito completo. Alex, oi. Em resumo, só para acordar tem que estar dormindo, né? A gente acorda do sonho, né? Exatamente. Você não acorda acordar. Exatamente. Você vai saber que você estava dormindo quando você acorda. Você vai precisar aí de um contraste. Investigação é acentuar o contraste e depois eliminá-lo. Olha que legal, né? Olha que legal, né? Agora, na prática, o contraste continua, mas não em compreensão. É aquele velho koan dos budistas, né? No começo, eu via rios, árvores, flores e pássaros. Depois, quando ele vai entrando em contato com o ensinamento, eu não vejo mais rios, flores, pássaros e águas. Depois que a coisa fica, né, compreendida plenamente,
aí eu vejo de novo rios, flores, pássaros e águas. Mas aí é claro que você está vendo inserido num contexto absolutamente diferente, né? Então, o cara realmente ele tem que sair do ponto onde ele está para ele poder enxergar o que a gente chamaria assim, né? A leitura do condicionamento vai dizer que é o oposto. Mas na compreensão final não tem nada de oposto com nada, né? Imagina se tivesse essas oposições todas, né, que o condicionamento do Jiva pensa, né? A existência nem começaria, não tem nem saída. Bom, ele diz, olha a coisa interessante, né? Eu tinha parado aqui, aí o comentário do James continua falando de outro jeito, a mesma coisa. Bhagavan sempre o recompensa. Como é que é a recompensa? O próprio serviço devocional é a sua recompensa. Você está devotado ao campo dármico. Essa que é a sua recompensa, né? A sua ação ela é levada em conta como de muito boa vontade pelo campo dármico. O campo dármico entende que você deliberadamente está atuando a favor dele, né? Naturalmente, como deve ser. Então, o próprio serviço em si é a sua recompensa. O que é interessante no Karma Yoga é que a ação imbuída de Karma Yoga, ela basta a si mesma, porque ela não está visando frutos egóicos. Isso aqui tem um efeito muito interessante no conjunto de expectativas e projeções do Jiva. À medida que ele vai ficando nisso, ele vai encontrando uma alegria inexplicável nesse agir, entre aspas, desinteressadamente. Né? Eu só posso ver isso como a natureza intrínseca do Jiva aflorando à medida que ele vai sendo desemaranhado dos piores grilhões que ele tem, né, que são as expectativas em relação às ações dele. Esse é o pior grilhão que tem. O serviço devocional é o serviço para seja lá quem for que o Karma Yoga traga para o seu campo de energia e realça a necessidade insaciável do ego pela validação. Leia-se gratidão. Serviço devocional, ele vai mostrar, né, para a pessoa como é que, mesmo imbuída do Karma Yoga, quando ela começa a praticar, como muitas vezes ela espera, né, uma retribuição, ela espera que a pessoa reconheça. Essas camadas são naturais, basta identificá-las e continuar com a ação imbuída dessa forma. Basta isso. Se for brigar com essa projeção, sempre que você briga com a projeção, você cria outra. Aí agora já tinha um capetinha. Aí agora vai ter que gerir 2. Se for gerir os 2, vai aparecer 4. Se for gerir os 4, aparece no mínimo 8. Então, o ser humano, né, o Jiva, ele tem essa capacidade de criar um monte de distúrbios. Então, ele tem que estar atento. Né? Ele tem que estar atento nesses intentos. Esses intentos, numa mente mais delicada, mais refinada, as vássanas, eles aparecem como intentos de expectativa, intentos de pensamento. A expectativa é um pensamento, né? A gente tem que entender assim, são intentos, são intenções que podem desembocar em ações. Se o intento que aparece no corpo sutil do Jiva estiver esperando uma gratificação, e ele alimentar isso, ele realmente vai ficar decepcionado se ele não receber um obrigado, você é demais, que bom que você fez isso por mim. Ele vai ficar tremendamente decepcionado. Então, o indivíduo detecta isso na hora que aparece como intento. Intenções de ação, isso que são vássanas. Baixam do corpo causal e aparecem como intenções de ação. Ações mentais, ações verbais, ações físicas, mas provavelmente uma combinação de todas elas. Né? Então, quando o indivíduo ele vai trabalhando com o Karma Yoga, ele pode estar bem atento que isso aqui vai aparecer, uma necessidade de validação pela ação que ele está fazendo. Então, ele tem que ficar bem atento. É claro que se a pessoa te agradece espontaneamente, não tem problema nenhum. Né? Aí você se sente bem. Não porque ela te agradeceu, mas porque você agiu dentro do Karma Yoga. Se ela não te agradecer, você se sente bem do mesmo jeito, porque você agiu imbuído de um espírito, né? Sem esperar
nenhuma recompensa pela sua ação, que aí seria uma espécie de anelo verbal, né? Um acarinhamento verbal, um reconhecimento. Se a sua autoestima está relacionada com as opiniões dos outros sobre você, você tem muito trabalho a fazer, mas é muito mesmo. Você está ferrado. Ou você lida com isso com uma tremenda de uma paciência, insistência, com uma profunda compaixão pelo seu Jiva carente, ou você está, mas muito, muito. Isso aqui é das piores vacinas que uma pessoa pode ter. Ela vai ser imobilizada pelas projeções dos outros Jivas. Olha que loucura a pessoa pode se tornar. Ela pode ficar completamente refém das projeções de outros Jivas. Ou seja, ela pode ficar refém de algo completamente desconhecido e, no fundo, impossível de ser conhecido plenamente. Que o Jiva consegue dar conta das projeções dele, e ele já apanha muito para lidar com isso. Lidar com a dos outros é uma guerra sem vitória. O fracasso é inevitável, você vai perder. O estudante de Vedanta ele tem que se acostumar a ouvir isso. Se você for por esse caminho, a derrota é certa. Evite-o, você vai perder o seu tempo e vai sofrer mais ainda, né? Por isso que tem escritura, para ajudar o cara. Você deve suprir a gratidão que espera dos outros na forma de gratidão a Bhagawan pela oportunidade de servir. Você está usando uma outra visão, né? Você agradece Bhagawan, diz, pô, obrigado por eu ter podido atuar dharmicamente nesse contexto. Então, a relação, ela começa a ser, gente, com o Ishvara, para quem está trabalhando o campo dármico, né? Começa a ficar, Ishvara passa para frente. Os jivas que vão aparecendo são apenas Ishvara aparecendo e demandando, né, alguma atitude sua dentro do espírito do Karma Yoga. Você começa a ver todo mundo que está lidando com você como Ishvara. E você agradece a Ishvara por ele estar aparecendo daquele jeito e dando a você essa condição, essa oportunidade de você conseguir atuar no campo dármico com esse tipo de consciência, né? Com esse tipo de esclarecimento. Sim. Alex, Oi. Quem está falando? Marcelo, eu estava Marcelo. pensando aqui, imagina as grandes almas, né, os sábios que por aqui passaram, se eles ficassem esperando esse tipo de validação, né, das pessoas, assim, tipo, Jesus veio aqui, falou, deu a conta do recado, ele voltar para o pai e falar, pô, eu fui lá, ninguém, esses humanos aí, ninguém deu bola, porque eu falei. Hã? Não, mas entendeu? Eles falam o que tem que ser dito. Ficar esperando, né? Imagina um cara desse desanimar. Hã? Não pode. Isso. Não pode. Ele sabe que ele vai falar para poucos, né? Sim. Ele sabe disso. Né? O Vedanta ele não tem como agradar egos. Ele não tem como. O trabalho dele não é esse. Né? No fundo, o trabalho dele é liberar o ser da associação com os impulsos egóicos mais empedernidos, mais inconscientes, né? Até que ele tenha um ego civilizado, né? Razoável, até que ele tenha um cavalo bem amestrado, né? Vamos falar assim, que você possa montar docilmente, né? O bicho vai bem, você trata ele bem, né? É um cavalo de batalha, né? Um cavalo de trabalho, o ego, né? Agora, realmente, a maior parte dessas histórias de sábios e discípulos, você vê Jesus, né? Jesus tinha 12 discípulos, a maior parte não entendeu nada e ainda foi traído por um, né? Outros são poucos também, né? As pessoas que chegam para entender isso, dispostas a isso, são muito poucas. Então, isso não pode desestimular a pessoa mesmo. Imagine se o cara fosse parar, né, Marcelo? O cara fosse parar, não teria nada disso que a gente está lendo aqui, né? Não teria conhecimento nenhum, não teria, né,
no caso do Vedanta, não teria Vedanta nenhum. Ele diz aqui, ó, sim, a apreciação dos outros é sempre bem-vinda, mas nunca a busque, o que revelaria um baixo senso de autoestima. Além disso, é educado oferecer gratidão quando alguém lhe dá algo não solicitado, e é gentil, noblesse oblique, mostrar gratidão quando isso é esperado. Mas você não está fazendo um favor aos outros ao validar a necessidade deles por validação, já que você apenas valida a falta de apreciação deles por eles mesmos, né? A falta de autoapreciação deles. O que ele está querendo dizer aqui é que é normal, né, uma pessoa fazer uma gentileza para outra e ouvir como retorno um agradecimento, né? Mas você não está fazendo um favor a eles, né, agradecendo, né, o que eles estão te agradecendo, né, validando a validação que eles estão te dando. Né? Porque se você fosse agir assim, você estaria simplesmente entrando nesse jogo de validações mútuas, né, uma empurrando a outra, é o que a gente chama de, no conjunto humano, a gente chama de panelinha, né? Fica um babando o ovo do outro. E isso acaba virando até uma espécie de salvo-conduto para o cara poder ficar naquele ambiente, né? Então, é normal essas trocas de gentilezas, né? Mas jamais esperar que a validação que as pessoas estão te dando, ela é um jogo ao qual você tem que responder com a mesma intenção. Isso que é o que ele está querendo dizer aqui, né? A sua postura é diferente, embora ela seja imperceptível para o jiva sansárico, né? Mas a sua atitude é diferente. A sua postura, você está imbuído de uma outra motivação, que não é uma validação mútua o tempo todo, né? De modo a suprir um problema de autoapreciação, de autoestima. Esse serviço, que é o devocional, ele não é uma psicologia orientada para o desejo. Essa é a diferença, uma das diferenças enormes do estudo do Vedanta em relação ao funcionamento do corpo sutil e as psicologias ocidentais. Porque, querendo ou não, elas mantêm intacta essa função de que o ser humano ele deve realmente buscar as coisas que ele deseja enquanto ser humano. Esse tipo de serviço aqui não é voltado, né? Não é uma psicologia orientada para o desejo do jiva. Se você quer servir, você provavelmente tem um problema de autoestima. Ou seja, você está vinculado à necessidade de servir, né? O serviço não é algo espontâneo que ocorre de acordo com a demanda do campo dármico, né? Você fica procurando oportunidades de servir. Eu acho que tem uma ressalva aqui. Se o Svadharma da pessoa realmente é um serviço, né? Isso tem que ser levado em conta. Mas isso se aplica a poucos jivas. Em geral, as pessoas querem servir para serem autoapreciadas. A pessoa que está interessada em servir em alguma instituição, alguma coisa, ou por si mesma, ela tem que ver se ela está procurando uma autovalidação ou se isso é espontâneo dela. Eu conheço pessoas que servem outras espontaneamente, né, de um modo muito bacana, muito livre. Inclusive, você sabe onde eu vejo muito isso bem? Em ótimos garçons. Você vai para o restaurante e você vê uns garçons que eles servem pelo puro profissionalismo e deleite em servir. É o Svadharma deles. A gente chama, é um cara profissional, né? Ele executa a profissão dele, né, com esmero. Não importa quem, eu vejo essas pessoas sendo destratadas, tudo, etc., e elas permanecem com a mesma fleuma, né? O compromisso delas é com a qualidade do serviço, que eles sabem como tem que ser. Não é com a reação ou não do cliente, que muitas vezes é injusta, né? Se você quer servir, você tem que ver, por isso que ele botou provavelmente, você tem que dar uma olhada para ver se você tem um problema de autoestima. Será que você quer se considerar uma pessoa gentil e generosa, sem ego,
o que significa apenas, em última instância, infelizmente, que você não se trata de uma pessoa gentil, e muito menos desprovida de sentido egóico, né? A gente sempre pega pelo oposto, né? No mundo, os benfeitores obtêm muito respeito. Então, você os vê com frequência, causando todos os tipos de problemas com a sua interferência não solicitada e, ao mesmo tempo, muito bem intencionada. Ninguém deveria querer servir, né? Ninguém deveria procurar uma ação especificamente para servir, para obter um autorreconhecimento através disso. Isso que ele está querendo dizer com querer servir, né? Isso não deveria ser orientado pelo desejo de autogratificação. Aí ele botou aqui, você serve respondendo apropriadamente às situações do campo dármico, ou não. Às vezes você não responde apropriadamente. É o serviço que deu para fazer. Paciência, pelo menos é seu, né? As situações são o próprio Ishvara, o campo da existência, pedindo, solicitando a sua participação, né? Ishvara não está interessado em gratidão. Ele é pleno em si mesmo. Isso não são questões. A gratidão é apropriada para o Jiva, que está sempre em dívida com Ishvara. Tanto o marido, que espera gratidão por trazer para casa o toucinho, quanto a esposa, que espera gratidão por cozinhá-lo para o marido, não são karma-yogis. Ambos estão simplesmente atendendo à convocação de Ishvara. Só que eles transformam isso numa experiência de tentativa de autogratificação. É um exemplo bem pequeno esse, etc. Sim, ele é bem pequeno. É aquele famoso cotidiano, onde a investigação é fácil, né? Porque tem situações do cotidiano que são extraordinárias, a investigação fica difícil. Então, é bom aproveitar essas situações simples assim, para ver realmente como é que está funcionando o corpo sutil da gente, né? Como é que ele está funcionando aqui? Está esperando uma gratificação? Então, vamos olhar, vamos ver esse panorama completamente. O que está aqui em todo o campo dármico, né? O que eu estou botando aqui nesse campo dármico? E sem conflito, você decodifica isso, né? Traz isso à consciência e continua agindo. Claro que muitas vezes a pessoa ela quer agir, ela vê que ela tem que agir como Karma Yoga e não consegue. Não tem problema, vão ter outras oportunidades. O mais importante é ela estar aberta para aproveitar as oportunidades. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse verso que a gente falou? O verso 62, sobre tudo isso que a gente conversou até agora? A visão que o James coloca aqui, nessa última frase, ela é uma visão do autoconhecimento completo, né? Que leva em conta. Como é que é o autoconhecimento completo? É aquilo que Krishna falou para Arjuna no campo, né, de batalha de Kurukshetra. O autoconhecimento é saber do conhecedor do campo e saber do campo. Então, tem que saber dos dois. Você sabe do ser e você sabe de Mithya. Você sabe de Satya e de Mithya. Essa visão, né, essa visão que ele coloca aqui, ambos estão simplesmente atendendo à convocação de Ishvara, é o conhecimento completo. É simplesmente uma demanda do campo dármico, né? Um dos cônjuges leva algo para casa e o outro vai lá e cozinha para os dois. Né? Claro que é bonito ver os dois se agradecendo por causa disso, né? Com uma gentileza. Mas não esperando gratidão por isso, o que acaba dando uma série de brigas, né? Que são bem comuns. Em tempos de mídias sociais, aí, os caça-likes, caçadores de likes aí, na verdade, as pessoas estão, acho bem... Elas entram bem firme nisso. Isso. Aliás, o pessoal ali, né, do Vale do Silício, que botou essa historinha de like, eles devem ter lido Vedanta para entender como é que isso funciona, porque essa historinha de like funciona pra caramba, dá um dinheirão e deixa um monte de gente viciada. Né? O fundamental é deixar o cara viciado, né? Porque ele vai lá, ele vai fazer de novo. É aquele famoso ratinho de Pavlov, né? Ele vai lá, faz a mesma coisa, que nem um bonequinho.
Então, eles devem ter uma noção muito boa do funcionamento, né, do como, em geral, o ser humano ele procura gratificação, né? E a gente nota isso ocorrendo o tempo todo. Com a gente mesmo, às vezes eu abro o Facebook, eu vejo os likes, eu vejo as vácinas funcionando, e tem vácinas de autogratificação funcionando, né? Mas, pelo menos, elas estão identificadas, né? Elas não são um monstro, né, desconhecido, impelindo a uma ação. Não conseguem impelir a ação nenhuma, porque foram identificadas. Mas estão lá. Às vezes a gente vê esses programas rodando, às vezes não, com frequência, e a gente nota como eles são impessoais, né? Eles atingem a todos, né? Até que eles não atinjam mais um Jiva, ele tem que estar muito focado no que ele é mesmo. Mesmo assim, vai passar pela tela dele, sem dúvida, sem sombra de dúvida. Vai passar 1, 1000, 1 milhão de vezes, só que ele não vai agarrar aquilo em nada, nem por um átimo de segundo. Ou então, se ele se agarra um pouquinho, aí tem o método FIR, né, que o Marcelo às vezes fala dele, que é muito eficaz, que ele pode ir avaliando. Como é que está esse agarramento nos likes, né? Quanto tempo eu estou agarrado no polegarzinho botado para cima, né? Segundo o Swami Paramartananda, uma pessoa bem enraizada no autoconhecimento, ela sai de um link desses assim em menos de 15 segundos. Talvez ele tenha contado o tempo. Eu não duvido nada, porque esse pessoal é muito meticuloso, né? Ele fala em 15 segundos. É o tempo que o indivíduo tem, basicamente, de trazer a coisa à consciência, decodificar e ver, né, pelo discernimento, como é que vai lidar com aquilo. Então, é meio que instantâneo. Esses likezinhos é a grande sacação, né? A gente tem que ver que a gente está lidando com gente muito hábil, né? Muito hábil. Não podem ser subestimados, né? São diabolicamente geniais, né? Geniais, diabolicamente, absolutamente geniais. Eles pegam o ser humano no que ele tem de mais vulnerável, né? Que no fundo é um problema de identificação mesmo. Fica todo mundo querendo ser apreciado. Por outro lado, querer ser apreciado, só uma coisinha, Betânia. Por outro lado, querer ser apreciado também, né, é uma projeção né, dada pelo ego de uma característica sua, que é a ilimitação. Né? O ser é ilimitado, então ele tem que estar sempre sendo apreciado. Aí o ego traduz isso do jeito que é possível em Nietzsche, né, conforme o condicionamento dele. Pode ver isso também. Sempre dá para ver assim, você sempre pode puxar, né, fazer que nem o ganso lá da mitologia hindu. Você vai ver um ambiente desse, né, que é um ambiente sutil, é um jogo de pensamentos e emoções ali, não tem objetos sólidos ali, né, são intenções, e você pode decodificar mesmo numa atuação dessa, você vê o ser que você é ali, que no fundo é ele se derramando sobre a situação, como ele mesmo, só que decodificado de outra forma, né? Ele aparece como uma busca, no fundo, por ele mesmo. Né? A pessoa chama isso, eu busco uma autoafirmação. No fundo, está buscando a si mesmo. Né? Oi, Betânia. Eu achei muito interessante o seu exemplo, né? E assim, ele tá dos dois lados, né? Um é eu coloco like porque eu quero agradecer o outro, e o outro que fez quer saber quantos likes recebeu para saber se está sendo apreciado, né? É um mecanismo dos dois lados, né? Que é algo. Nossa, eu não tinha pensado nisso assim, com o Vedanta, né? Ele Mas se é algo retroalimenta. Ele se se retroalimenta. retroalimenta. Que é isso que ele colocou aqui, né? Do quanto que a esposa espera gratidão, né? Do quanto o marido espera gratidão. E não só isso, e do quanto eu vou mostrar a minha gratidão para o outro, né? Também tem isso. É uma alimentação dos dois lados, né? É mão dupla. Mão Sempre dupla, que, muito sempre que legal você isso. tem, né? Sempre que você tem pelo menos 2 jivas,
entrando em contato, a tendência é que eles retroalimentem as suas vássanas. Essa é a tendência. Não quer dizer que ocorra sempre, mas existe essa tendência, né, dele fazer essa retroalimentação. Tem pessoas que não têm esse tipo de esse autoconhecimento como a gente lida aqui, mas eles têm uma sensibilidade muito boa para isso. E eles conseguem cortar essas retroalimentações e chegar a um resultado muito bom. São pessoas que têm um talento para negociação, para um entendimento um com o outro, né? Tem um autor americano que ele escreveu um livro, acho que nos anos 40 ou 50, o nome dele é Dale Carnegie. Eu não levava esse cara a sério até que eu li o livro dele, Como Influenciar as Pessoas e Fazer Amigos. Aquele cara, ele era um excelente interlocutor, né? Ele disse que ele nunca chegava com uma ideia pronta, né, definida no ambiente. Ele deixava que ela fosse tomar a forma que aquela situação exigia. Então, ele acabava sendo muito apreciado por causa disso, né? Mesmo sem ele querer. E você vê que ele tinha uma postura muito humilde, ele estava sempre aberto a rever e reconsiderar tudo o tempo todo. Então, tem essas pessoas que elas cortam esses sistemas de retroalimentação, às vezes de modo inconsciente, por um dom, um talento, mas é bem incomum, né, Betânia? No geral mesmo, o que ocorre é uma retroalimentação, né? Você sabe, Alex, que por uma experiência pessoal, até a Celiane vai lembrar disso aí, eu tinha um canal com vários seguidores, tal, e eu ficava antes do Vedanta, né? Para ficar bem claro aqui. E Bom! aí, Bom! e aí eu ficava tensa, né? Quantos likes tiveram? Quantos likes tiveram? E aí uma vez eu li um livro da Brené Brown, e ela falava assim, nossa, a fama requer... você precisa se readequar com o que o outro gosta para que você possa receber os likes, né? E aquilo foi tão Isso. forte para mim, de tipo, nossa, então eu tenho que perder a minha identidade, saber o que os meus seguidores querem, para daí eu receber mais like. E foi aí que eu falei, meu, não quero mais brincar desse negócio, deixa eu cancelar meu canal aqui. Não, porque é essa retroalimentação mesmo, né? Que daí você até, para ser apreciado, perde, entre aspas, sua própria identidade, porque você vai daí criar coisas que o outro vai curtir, porque se você criar só o que você pensa, né, só como você quer, e essa questão, assim, né, que é muito comum de se perder, eu nem estou falando da identidade primária, né, da própria secundária, se perder por causa dessa apreciação do outro, né? A apreciação do outro passa a ser a vássana vinculante mais importante. Você vê, às vezes, você acompanha a trajetória de um artista, você vê no começo, né, no início da carreira, em geral, ele está carregado de vivacidade, né, de criatividade, de coisas imprevistas, geniais. Com o passar do tempo, à medida que ele vai ficando vinculado a isso, a qualidade do trabalho dele piora muito, né? E ele vai, às vezes, ele vira uma paródia do que ele era, né? Eu sempre gostei de rock, eu acompanhei muito, e eu sempre notava isso. Quando esses caras se estabilizavam profundamente, assim, em geral você notava uma queda na qualidade do trabalho do cara, porque ele está cada vez mais dependente da apreciação dos outros. Então, ele está cerceando a liberdade que ele tem de criação por causa dessa vássala, ele está refém dela. Esse sistema é terrível. Políticos lidam com isso o tempo todo, poderosos. Às vezes a gente vê um poderoso, assim, um cara mega, hiper, bilionário, tudo. Nossa, ele é um refém daquela situação toda, né? A miserabilidade dele é a mesma, que tem uma pessoa que quer muito conseguir não sei, uma rosquinha doce polvilhada de canela numa padaria e não encontra mais aquela rosquinha, né?
a pessoa se sente ali, né, miserável, adora aquela rosquinha, não tem? Esse bilionário, ele passa por uma frustração dessa, só que num grau muito maior, né? Porque ele está o tempo todo preso a esses sistemas de retroalimentações, né? Juntamente com outros poderosos. Lá, junto a eles, o sistema é impessoal também. Alguns rompem, né? Saem disso e não querem mais saber. Outros dão um jeito de permanecer de outra forma. Mas esses vínculos são muito poderosos. Por isso que os caras dizem, né, que a pessoa deve ter muito cuidado com a vida mundana, né? Deve ir lá cumprir as obrigações dela, né, os deveres dela do modo mais enxuto possível e não ficar, né, se associando muito com esse tipo de movimento, porque ele é um movimento que ele demanda uma manutenção extraordinária, né? Você já teve essa página toda, você sabe como isso demanda, né? Como é demandante, né? Muitas perguntas, muitos elogios, muitas sugestões, muitas críticas. A pessoa tem que saber, né? Ela tem que ter cuidado para ela não se perder ali. Por isso que as escrituras recomendam, para facilitar, que a pessoa evite isso. Senão a investigação dela fica muito difícil. A atenção dela está sendo demandada para a manutenção de um objeto em MIT. Aí, como é que ela vai aplicar, né, a energia que ela tem para fazer a investigação? É delicado, mas é bacana, né, que você, assim, uma hora deu uma sacada nisso e não perdeu o interesse, né? Quando você viu qual era o resultado prático, você acabou perdendo o interesse. É legal, né? Você vê que a pessoa, quando chega ao Vedanta, ela já tem nela alguma coisa, né, de discernimento, de uma vontade, de uma compreensão mais profunda, né? Bom, aí ele vai falar exatamente o que a gente está dizendo aqui. Versos 63 e 64, essa síntese que o James faz, né? Não fique perseguindo dinheiro, nem entretenha-se com sexo. Não fique vinculado a essas coisas. Não comprometa seus valores e não brigue com os outros. Abandone o falso orgulho, abandone a hipocrisia e abandone outros vícios. Às vezes é trabalho para uma vida toda, né? O cara bota num verso aqui como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Isso aqui cabe ao Jiva, investigando e trocando os valores dele, né? O Vedanta tem recursos para tudo isso aqui, né? O indivíduo não precisa ficar vinculado, né, ao sexo, não precisa ficar vinculado ao dinheiro. Pode usufruir do dinheiro, usufruir do sexo, mas não ficar vinculado, contanto que os valores dele sejam os apropriados, né? Na verdade, é a visão modificada dele que vai fazer com que ele tenha uma relação diferente com o dinheiro, com o sexo, com a sociabilização dele, né? Não comprometa seus valores, proteja os seus valores satívicos. É preciso proteger os valores satívicos, né? Que nem como quando você quer oferecer uma flor a Deus, né, no muro, né, cheio de eras, tudo. Aí está ventando muito. Onde é que você vai botar aquela flor? Vai botar no local escondidinho, protegido do vento, né? Então, também, você vai atuar, né, em Nietzsche, você atua de modo aprendendo a proteger os seus valores satívicos. Não brigue com os outros. É um valor satívico. Abandone o falso orgulho. Orgulho é um valor satívico, hipocrisia e outros vícios, né? Quer dizer, o orgulho não é um valor satívico, né? É um valor rajásico. Ele está dizendo aqui para o indivíduo cultuar os valores satívicos. Evidente que a gente cultiva valores satívicos com um propósito, né? Eles são muito favoráveis ao campo dármico. E um corpo sutil, bem treinado com valores satívicos, né? Na verdade, com valores satívicos bem compreendidos, ele atua muito bem como karma yogi, né? E no caso da gente, isso tem uma consequência adicional, que é a sativização do corpo sutil, o que favorece a absorção desse conhecimento todo. E favorece, inclusive, essa caída dessa ficha, né? Quando o indivíduo repara, né, que, na verdade, só existe um eu, né? Só existe consciência, só existe existência.
Então, tem que trabalhar bem, tem que ter cuidado para proteger esses valores satívicos. Uma das qualificações mais importantes para a investigação é o controle dos sentidos. Você saber lidar com esses sentidos. E um dos modos é você cultuar valores satívicos. Porque os órgãos do sentido são as portas de entrada para o mundo, que está sempre tentando entrar de penetra na mente. É o penetra da festa, né? Uma vez que você deixa o mundo entrar, né, que você relevou a importância de algum valor que você tenha, a mente fica perturbada e fica incapaz de discriminar, fica incapaz de fazer o Gnana Yoga, né? Fica incapaz da autoinvestigação, de assimilar o Gnana Yoga. A mente precisa ser vacinada contra os vírus mundanos, dos quais os mais dramáticos são o sexo e o dinheiro. Assim, um devoto precisa ser capaz de retirar os órgãos dos sentidos dos objetos, como uma tartaruga recolhe seus membros, que é como Krishna fala no Bhagavad Gita, quando está em perigo, né? Quando está em perigo o quê? Quando está em perigo o seu sistema satívico, o seu sistema de valores. Você tem que saber se retirar daquela situação. Você tem que saber filtrar aquilo. Como? Sempre lidando com os valores, sempre realçando os valores. Senão, o autoconhecimento não vai aderir a você. Se você é incapaz de retirar seus sentidos dos objetos, você vai enfrentar um grande problema o tempo todo, né, em relação ao seu objetivo, que é o autoconhecimento. Né? Ele não comentou sobre os valores, mas eu vi, inclusive comigo, que um dos modos mais interessantes para você lidar com essa dispersão, né, dos órgãos dos sentidos que se atiram no mundo como se estivessem famintos, assim, é realmente o cultivo de valores. Por isso que tem aquele livrinho do Dayananda, né? Aquele livrinho, ele está querendo dizer para a pessoa que ela pode, mediante discernimento e entendimento, esse livrinho, ela pode, mediante pura compreensão, entender por que é que ela deve dar valor aos valores satívicos. Esse é o modo mais seguro de refrear esse derramamento dos sentidos em cima do mundo. É o mais seguro. É o mais seguro mesmo, porque ele é por pura compreensão. Os yogis fazem isso de outra forma. Eles têm várias técnicas. Uma delas é pratyahara. O cara vai lá, ele aprende a se desvincular sensorialmente dos objetos. Requer treino, requer dedicação, né? E, inicialmente, pode ser útil para o Gnana Yoga, mas a gente não conta com isso, né? O Gnana Yoga trabalha muito com compreensão. Mas é claro que um yogi, né, com uma aspiração ao autoconhecimento, que aprendeu a fazer isso com técnicas yogis, ele tem uma ferramenta muito útil a favor dele. Sempre aquilo, né, sempre colocando no contexto que a gente fala aqui, supondo que ele saiba qual é o contexto onde ele vai usar tudo isso. O que ele está querendo com isso tudo, né? É aquele desejo ardente pela liberação? Isso que é o fundamental. Mas a gente, elencando os valores e aprendendo a protegê-los, a gente consegue refrear tudo isso por pura compreensão. A gente entende as consequências de tudo isso. Fundamentalmente, para você compreender o valor de um valor satívico, você compreende as consequências de não cultivá-lo e as consequências de cultivá-lo. Isso, reiteradamente aplicado à sua vida cotidiana, o tempo todo, vai te assentar nos valores satívicos. Aí ele faz um comentário aqui, né? No entanto, o verso não diz que você deve ser celibatário ou apenas ter relações sexuais para procriar. Ele está querendo dizer que esse verso não está apontando para extremos, né? Não é um extremo, não é se abster do sexo e nem ter relações só com a finalidade única de procriação. Eu acho engraçado esse negócio de finalidade única de procriação, porque mesmo que o cara fale isso para ele mesmo,
Eu duvido que mesmo que isso esteja impingido na cabeça dele, num determinado contexto religioso, né, se não entra um fundamento de prazer ali na hora, né? E é por isso que tantos religiosos devem sentir tanta culpa, porque quando o ato sexual ocorre, é inerente que ocorra prazer. Se isso vai dar satisfação ou vai dar felicidade, é um outro assunto, mas que dá prazer, dá, né? Esse verso ele diz que o sexo não deve ser pensado como divertimento, né? O sexo é uma bela maneira de expressar amor profundo por outra pessoa, mas o sexo, como divertimento, aí passa a ser já um sinal de tédio. É algo a ser investigado. Isso significa que você não é uma pessoa divertida, o que é algo a ser investigado também. O Vedanta é muito incômodo. A vida em si deve ser interessante e emocionante, né? É verdade, a vida em si, por si mesma, deve ser interessante e emocionante, porque você está na maior jornada humanamente possível. Não adianta achar que pode ter algo diferente disso enquanto você está associado ao Jiva. O ser humano tem que parar de fantasiar coisas, cara. A vida já basta a si mesma. Se não é assim, e você agitadamente anseia por excitação, você é uma pessoa chata e sem imaginação. O pior é que faz sentido, sabia? Quando eu estou muito chato querendo excitação, é porque eu estou muito sem imaginação. Quando eu estou com imaginação, a imaginação flui, é ótimo. Qualquer coisa é ótimo, é muito interessante, né? Desde limpar um banheiro até compor uma música, ouvir algo que eu nunca tinha ouvido antes, né? O Vedanta acabou dando como efeito que eu passei a gostar de música clássica, olha só, né? Então é bacana. Quando eu não estou entediado comigo mesmo, é muito bacana ouvir Debussy, as coisas que eu jamais pensaria que eu ia ouvir, né? Quando eu estou doido por excitação, eu vou achar o Debussy um saco. Mas eu sei que isso é um golpe de projeção. Essa é a diferença para hoje em dia. Eu sei que isso é um golpe de Maia. Eu sei que isso é um truque do condicionamento, né? Mas é legal isso que ele escreveu aqui, né? A vida em si deve ser interessante e emocionante, e ela é mesmo, porque você está na maior jornada humanamente possível. Se não está assim, e você está o tempo todo ansiando por excitação, você está uma pessoa chata, você não está deixando a sua imaginação em paz, fluindo em paz, né? Aí ele vai citar aqui o Gita, né? Versos 62 e 63, capítulo 2. Se você se ocupa, né, vinculativamente, vamos falar assim, com os objetos dos sentidos, uma ilusão surge em relação a eles. O que é essa ilusão, gente? É uma projeção. Por que a pessoa se liga com objetos dos sentidos? Porque ela tem uma projeção, né, que a gente vai chamar de ilusão. Ela está achando que aquilo ali vai ser uma grande gratificação para ela, e ela não pode ficar sem aquilo. E essa segunda frase é fundamental. Isso vai me satisfazer e isso é fundamental para mim, né? Essa é a ilusão que ele está falando. Dessa fantasia nasce o desejo, eu vou obter aquilo ali, né? E se você quer objetos, a raiva é inevitável, porque o campo dármico não tem como suprir, não há como, é impossível ele suprir os seus desejos o tempo todo. Não há como, isso é impossível. Por questão de desenho do campo dármico, isso não tem como ocorrer. E quando você não consegue suprir seus desejos, naturalmente vem raiva. Da raiva, a gente pode chegar até o ódio, o que passa a ser uma consequência muito grave do indivíduo não conseguir suprir os desejos dele. A raiva cria uma outra ilusão e você não consegue se lembrar do seu propósito na vida. Ou seja, você vira uma desordem. Se você não consegue lembrar por que está aqui, você perde a sua discriminação. E sem a discriminação, a alma morre, né? O corpo sutil ele vai ter que aparecer de novo.
para ver se dá para ajustar essa ferramenta de uma outra vez, né? Um devoto precisa filtrar o que ele vê, o que ele escuta, o que ele toca, o que ele prova. Se você não fizer isso, o mundo produzirá pensamentos que não são propícios à investigação, né? Impessoalmente, vão chegar a pensamentos assim, que não são adequados à investigação. Por quê? Porque capturam a atenção do indivíduo mediante mobilização do desejo, né? Luxúria, raiva, ganância, ilusão. Como os meios de comunicação refletem os valores da sociedade e a sociedade está exclusivamente interessada em riqueza e prazer, esses meios de comunicação não devem ser vistos como amigos. O sexo vende, todo mundo sabe disso, e o medo é a moeda no reino dos meios de comunicação. Ou seja, meio de comunicação, um dos modos que eles têm de capturar a atenção, isso aí todo mundo que tem um contato mínimo com essas técnicas, sabe que os meios de comunicação eles são habilmente conduzidos para criar um certo medo, uma certa expectativa, porque isso dá manchete, isso dá like, isso dá patrocinador, isso dá um monte de coisa, e, em última instância, isso dá poder também, né? Esse alerta não implica celibato ou penúria, tá? O indivíduo não precisa ser um celibatário, um cara que larga tudo, vai viver como um miserável. Não implica necessariamente isso. Apenas um cuidadoso monitoramento de sua atenção. Olha só, esse cuidadoso monitoramento da atenção, no fundo, é o que o investigador faz o tempo todo. Ele está cuidadosamente monitorando a atenção. O que é monitorar a atenção? É, em última instância, saber para onde a sua atenção está indo, né? A gente comentou em outros grupos, eu não lembro em que livro foi, que o local para onde a atenção do jiva está indo denuncia a vassana que está impulsionando ele, né? Você faz o caminho inverso, você segue as pegadas, você segue as pegadas, você vai de trás para frente, né? A base da investigação é isso aqui, um cuidadoso monitoramento da sua atenção. Agora, para você monitorar cuidadosamente a sua atenção, você tem que estar, de uma certa forma, autocentrado, né? Você tem que saber o que você está querendo em cada momento, que é sempre a mesma coisa. O que você quer em cada momento é o autoconhecimento, por trás daquela miríade de coisas de Nietzsche. E você tem que estar bem assentado nos meios que permitem você ficar desse jeito, disponível para compreender os movimentos da sua atenção. Então, um macete que tem aqui é, ao invés de prestar atenção no conteúdo das coisas, que já é a sua atenção clinchada com o objeto, você fica prestando atenção no movimento da atenção. Esse que é o macete, né? Dá muito menos trabalho, porque quando você presta atenção no conteúdo, você gera um monte de projeções, dá muito menos trabalho e é muito mais fácil de você acompanhar isso. Porque quando você entra no conteúdo, repara que a atenção não tem conteúdo nenhum. A atenção é puramente o amor que você é, direcionado de um modo não consciente ou deixado direcionar-se em direção ao que as suas vássanas estão apontando, né? Então, a atenção é fácil de monitorar, porque ela não tem densidade em si, ela não tem conteúdo em si, ela é só um movimento de aderência. É só isso que é a atenção. Então, esse é o macete. Quando o indivíduo está em Nietzsche, ele dá prioritariamente o monitoramento nos movimentos da atenção. Fazendo isso, ele também consegue prestar atenção no que os conteúdos têm de relevância em determinada situação, numa situação específica, né? Então, ele consegue fazer os dois trabalhos muito bem se ele fizer isso.
que eu estou querendo provar aqui é que se a pessoa usa esse conhecimento, ela fica, inclusive, uma unidade funcional muito mais eficaz em mídia, muito mais, porque ela não escarafuncha os conteúdos dos objetos. Os conteúdos dos objetos são voláteis, se sobrepõem, podem ser adicionados, reinterpretados. Eles são certamente o caminho para o hospício. Toda mente que fica muito enlouquecida, ela se detém demais durante muito tempo em conteúdo de um determinado objeto. Essa é a base de qualquer loucura. O indivíduo, a gente chama isso de obsessão. O que é ser obcecado? É você estar totalmente rendido a um conteúdo. Você está projetando milhões de ideias em cima daquele conteúdo, o tempo todo. E no dia seguinte você projeta outras, e as outras que você projetou já são o contrário do que você projetava antes. Então, o macete é esse. Quando o indivíduo está nas inter-relações cotidianas, ele monitora majoritariamente para onde, majoritariamente ele está interessado em monitorar a atenção dele, né? E a atenção dele, e o plus que resta aí, porque isso não dá muito trabalho, ele vai dedicar ao conteúdo que é necessário naquele momento. Esse é o grande macete. Então, repara que, de qualquer forma, para o investigador, o conteúdo ele não é relevante, e não é mesmo. O conteúdo não é relevante. Eu repito isso toda hora, não é relevante, não é relevante, não é relevante. Conteúdos são demandas do campo dármico que você resolve pontualmente, ponto final, só isso. É aquela história de Swami Chimayananda, né? Viver é um agarrar e soltar o tempo todo. Né? Adicione-se a isso, conscientemente. Eu estou monitorando minha atenção. Eu estou vendo se eu estou me perdendo nos objetos ou não. Essa que é a ideia. Um provérbio diz: é bem raro um homem pobre apreciar o valor da sabedoria. É ainda mais raro para um homem sábio apreciar o valor da riqueza. Precisamos de dinheiro para viver, mas muita atenção a ele é espiritualmente contraproducente. É o excesso, né, de atenção ao conteúdo. O dinheiro vai me trazer X, vai me trazer Y, Z, K, R, AB, AC, não importa. A gente está interessado aqui em movimentos. Não se esqueçam disso, a atenção não tem conteúdo, ela não dá trabalho monitorar a atenção. O único obstáculo que a pessoa pode ter ao monitorar a atenção é se ela encontra a atenção vinculada a coisas que ela não gosta ou que ela gosta, que aí ela vai para os conteúdos. Por isso, então, que ela tem que aplicar esses ensinamentos que a gente está vendo para ela ter uma atenção cada vez mais liberada dos objetos. A atenção liberada dos objetos é dada pelo conhecimento de si mesmo, né? Direto e ou indireto. Né? Conhecimento indireto é aquele que você usa a escritura para se guiar. O conhecimento direto é quando você sabe que você é o que as escrituras apontam. Ambos funcionam de um modo muito adequado para lidar com a atenção. Então, se você quer fazer alguma coisa, né, enquanto está lidando com Mítya, majoritariamente monitore sua atenção. Aí você vai ter um bom mapeamento do seu corpo sutil, ótimo, excelente. O indivíduo que monitora bem a atenção dele, ele compreende os movimentos do corpo sutil, porque ele vai perceber que tem vários movimentos, né, que ele já monitorou outras vezes, ele vê que eles repetem, ele compreende bem. Engraçado, a gente está falando tanto de valor dos valores, agora ele vai falar do valor dos valores. O saber realmente cultivar valores satívicos é o X da questão mesmo. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que a gente falou? A gente falou de coisas muito práticas, né? Façam esse teste. Né? Vê se monitorar a atenção gasta muita energia, como gasta você entrar no conteúdo dos objetos. Investigue, dê uma olhada. Né? Vê se é isso mesmo. Né? Você monitorar a atenção não vai criar projeção mais nenhuma delas para você administrar. Agora, os objetos, sim.
A pessoa no começo acha esquisito monitorar a atenção, porque ela está acostumada a procurar valorações no mundo. Mas depois isso aqui fica bem comum, fica bem habitual, né? E é legal, porque a vida fica muito mais interessante, né? E você não está criando projeções em cima da projeção primária de Ishvara. Você está criando, ou se cria muito pouco, as que cria, você detecta. Então, você vê que o viver em si, é como o James falou lá em cima, o viver em si é uma coisa muito interessante, né? O que torna ele interessante é o ser que somos, né? Quando esse viver ele é desimpedido, ele não está imiscuído nos objetos, não está confuso, né? Com todas aquelas interpretações, todas essas administrações, gerências que a psique humana fica fazendo, ele naturalmente ele encontra um contentamento com a vida em si, do jeito que ela se apresenta, né? Se você fizer esse teste com monitoramento da atenção, você vai notar isso, né? Quando você entra no conteúdo e o conteúdo é bom, você vai notar que a sua atenção foi sequestrada, ou seja, você se esqueceu completamente que você estava monitorando sua atenção, né? Mas você recupera e o retorno é instantâneo. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse monte de coisa prática aqui que a gente está falando? Esses extremos, né? Eu quero. Diga. Eu achei interessante você tocar nesse ponto, porque eu tenho investigado exatamente o meu desinteresse em discutir alguns conteúdos, né? Só que eu trabalho na área de educação e alguns conteúdos surgem, conteúdos que até são relevantes para a mídia, sabe? Como discutir questões raciais, respeito à diversidade. E eu sei que eles têm uma função, mas eu tenho me sentido totalmente desinteressada em entrar na discussão. Eu fico olhando, né? E aí você falou lá um pouco antes sobre essa coisa da competição dos egos, né? E eu tenho visto quanto é evidente agora, né? Quando eu estou num lugar assim, perceber essa competição, né? Sobre quem tem mais razão, mais argumentos, quem leu mais sobre determinado conteúdo. E eu me sinto totalmente desinteressada, né? Então, eu estou investigando, observando, né? Buscando sempre um lugar da ação mais apropriado e qual lugar eu posso ocupar naquele momento, mas é como se não fizesse mais nenhum sentido. É porque você está mais satisfeita com você, simplesmente você, né? Só com você existir. Essa satisfação ela ocorre mesmo. Aí ela dá esse desinteresse que você falou. Aí depois o Jiva vai ter que dar uma calibrada, porque, querendo ou não, é o seu ofício, né? Então, você vai ter que encontrar um ponto aí. Isso é muito comum que está ocorrendo com você. Quem vai assim, né? Vamos chamar assim, numa linguagem poética, sendo tocado pelo seu ser, né? Realmente vai se desinteressando mesmo, né? Porque é tão bom ficar do jeito que está, né? É engraçado isso, né? É gostoso. Você não está se lembrando que quando você era criança não era assim? Não traz essas impressões de criança? É a mesma impressão que eu tive. Eu comecei a ficar assim, eu olhei, caramba, quando eu era criança eu era assim, era muito bom, né? E realmente eu, como criança, eu era desinteressado do mundo dos adultos também, porque eu não tinha interesse nenhum naquilo, né? Mas como você tem o Siddhartha, você vai ter que usar o conhecimento para desempenhar isso de alguma forma. Em geral, Celiane, é menos esforço, né? Quando a gente não está, né, com autoconhecimento, a gente gasta uma quantidade de energia enorme nesse monte de conteúdos, né? Mas depois, quando o autoconhecimento vai ficando claro, quando ele se estabelece de vez, e essa autossatisfação vai vindo, vem esse desinteresse. Mas você começa a fazer uma gerência, né, mais parcimoniosa da sua atenção, e você vai ver que você consegue lidar com os conteúdos com muito menos esforço do que antes,
com muito menos carga de energia do que antes, né? No começo vai parecer que você está desinteressado daquele conteúdo, e na verdade está mesmo naquele momento, né? Mas depois você vai ver o conteúdo de outra forma. Você vai ver como uma expressão possível sua naquele momento, entendeu? É como está sendo possível essa inter-relação aqui, que sou eu nesse momento, nessa situação. Mas é muito salutar esse seu desinteresse, eu fico bem feliz, né? É um desinteresse positivo, e você vai saber lidar com ele, né? Porque você está se curtindo. É assim mesmo. Quando o autoconhecimento vai vindo, a pessoa começa a se curtir. É porque é bom mesmo, é porque é um testemunho do bem que somos, né? Da ilimitação que somos, da amorosidade que somos. Isso que está acontecendo com você é um testemunho disso. Aí você vai ter que dar uma ajeitadinha nesse manejo aí de atenções, prioridades, né? Mas é legal isso. É porque é cansativo mesmo, né? E não traz satisfação nenhuma isso, né? É bobo. A pessoa fica lá, blá, blá, blá. Eu já fiz tanto isso na minha vida. Nossa, eu era um debatedor insuportável. Insuportável. Nossa Senhora, entrar comigo no debate era o fim do mundo, era a morte. Uma coisa horrorosa, cara. Entendeu? Você cansa tudo, você se cansa, cansa os outros. E aí, quando a gente entra, no meu caso era um caso extremo, né? Eu acabava atraindo pessoas que tinham essa verve de debate agressiva também, né? Aquilo ali é um jogo de vaidades, né? Na verdade, né? É um jogo de vaidades. É aquilo que Salomão falava, né? Não tem nada de novo sobre a terra, é tudo vaidade, e é mesmo. Olha, recomendo, leiam Eclesiastes. É um baita, é um livro lindo, maravilhoso. Deve ser, não sei, deve ser o quê? Umas 3, 4 páginas, depende do tamanho da Bíblia, mas vale ler, viu? O Eclesiastes do Antigo Testamento é um livro lindo, belíssimo. Salomão era um rei espetacular. Ele não estava interessado em nada disso, nada mesmo, né? E ele foi vendo que ele não tinha interesse com o tempo. Ele ia testando todas as alternativas que ele tinha, ele dizia, nossa, eu ficava... Aquilo virava um fardo, que coisa enfadonha. É muito bacana. Mas bacana isso que você falou, Celiane. Vai investigando direitinho, vai dosando atenção, vai aplicando conhecimento. Aí, uma hora, você vai lidar direitinho. Hoje em dia, eu lido muito com o meu trabalho, que é um trabalho muito burocrático, né? E eu vi até coisas legais nele que eu não via antes, né? Que apesar de ser burocrático, tem que ter muito discernimento, né? Não posso pegar um processo e sair chutando coisas, né? Tem que ter cuidado, ver o que está sendo querido ali. Não se pode falar mais do que deve, nem menos do que deve também. Então, a gente começa a olhar esses conteúdos, inclusive, de uma outra forma. Na verdade, você vai olhar esses conteúdos como você, mas não do jeito que a gente está acostumado a olhar. Uma hora vai ficar claro que esses conteúdos são você também, né? Mas você não é eles. Isso que é bacana, né? Mas muito bacana, fico super feliz, muito contente com esse seu desinteresse saudabilíssimo, porque é desinteressante mesmo. Você só está vendo a verdade. Quer saber? Vou abrir o jogo aqui. É um pé no saco. Desculpe a expressão, mas é um chute no saco esses conteúdos todos, entendeu? Mas depois a pessoa ela revê isso, ela vê a praticidade disso, onde ela tem que se aprofundar tudo, e aí ela meio que resgata o coitado do conteúdo, que é muito maltratado pelo ego, né? O ego maltrata o conteúdo, ele é malvado com o conteúdo. Ele quer que o conteúdo satisfaça, ele escraviza o conteúdo. Quando o conteúdo não está mais submetido a essa chibata do ego, aí você passa a ver ele de uma outra forma, né? Como mais uma expressão de Ishvara, né? É bacana. Joia, muito bom, maravilhoso isso aí, adorei. Bom, a gente que está falando tanto de valores, que no fundo são os valores que dão, né, essa norteada, ele começa aqui, né, o valor dos valores. Ele vai falar de novo dos valores. Você nota que o James, ele sempre, em qualquer livro, ele passa pelos valores, né? Ele passa pelos valores.
os valores é que determinam o modo como a sua mente, né, o teu sistema de entendimento está orientado no campo dármico, né? Se a pessoa não percebeu isso, ela vale a pena ela dedicar um período vago para ela meditar profundamente nisso. São meus valores que realmente me norteiam? É simples, faz o caminho de volta. Vê uma coisa que te atraia profundamente, né? Vai pelos extremos, que aí é mais fácil ver. Sempre pega um extremo. O extremo é bom para aprender. Pega um extremo, pega algo que te atraia profundamente ou algo que te horrorize profundamente, que te afaste profundamente. Vai puxando pelas pegadas, vai voltando, vai investigando com cuidado as suas camadas de projeção e vê qual é o teu entendimento, o que é que você está valorando naquilo, né? O que é que você está dando valor para ter aquela relação com aquele objeto, né? Eu adoro esse objeto, papapá, papapá. O que é que eu estou valorando para eu estar tão empenhado nisso, né? O que eu estou valorando? E o contrário também, quando você, né, tem uma repulsão muito grande, faz um caminho de volta, vai estudando suas projeções, até o Nisargadatta dizer que isso é um recurso muito interessante. Se você conseguir descobrir de onde está saindo isso, é bem interessante. Não é necessário, mas é muito interessante. Te dá uma visão mais ampla ainda, que depois vai ficar melhor de gerenciar e mais fácil depois de investigar, né? Porque muita coisa já vai estar resolvida quando você for investigar. Você vai estar sabendo por que isso ocorre, então não vai ficar perdido no conteúdo. Então vai ser mais claro separar o que você é do que você não é. O que perturba muito o investigador é que ele está fazendo a discriminação e ele cai no conteúdo ao qual ele está vinculado. Isso é que perturba o investigador. Isso perturba, isso tira ele da investigação. Então, ele perde o fruto da investigação dele. Qual é o fruto da investigação dele? É esse bem-estar que a Celiane está falando, é esse contentamento, né? É essa coisa que, na verdade, não precisa de nada. Essa que é a verdade. Não precisa de coisa nenhuma. O ser humano não precisa de nada para se sentir bem. Ele só precisa saber que ele não é um ser humano. É isso que ele tem que saber. Aí ele vai viver a humanidade dele de modo pleno, maravilhoso, amoroso, entendeu? É isso que ele tem que saber, né? Eu vou ler o primeiro parágrafo aqui, né? Os dois primeiros que introduzem o valor dos valores, que é um tema sempre recorrente. O valor dos valores. Que valor eu estou dando a determinados valores? O verso, que eu alterei, o James mexe nos versos, diz que se deve evitar os ateus, que o Vedanta define como pessoas que não têm interesse em libertação ou aqueles que estão dispostos a comprometer, estão dispostos a comprometer seus valores por algum objetivo mundano. Sexo, dinheiro, poder, fama, etc., etc., e uma infinidade de coisas. Finalmente, não devemos pensar em pessoas que não gostam de nós, porque tais pensamentos geram raiva. Isso aqui pode não ser muito fácil de fazer, né? Então, às vezes, o indivíduo ele tem que investigar realmente se esses pensamentos que ele tem sobre as pessoas que não gostam dele, se realmente esses pensamentos se sustentam, ou se ele está exagerando. Às vezes você acha que a pessoa não gosta de você, não é bem assim, né? Agora, se conseguir simplesmente não pensar em pessoas ou situações que não te agradam, é melhor ainda, né? Vai deixar o teu corpo sutil um espelho mais polidinho aquele dia, né? Aí vai lá e dá uma boa lida nos versos de Vedanta. Ao mesmo tempo, precisamos estar atentos aos valores que comprometem a investigação e cultivar os valores que conduzem a ela. Isso aqui é fundamental. Aí ele vai listar aqueles valores, né, que aparecem no 16º capítulo do Gita, o que a gente vai deixar para ver nos encontros seguintes, que vale a pena se deter nisso, né? Bom, vamos ficar por aqui. Alguém quer comentar alguma coisa?
Oi, Alex. Diga, Henrique. Pois acho que tudo isso que é muito importante, né, que você colocou aí, que você trouxe, né? Eu acho que também quando você começa a perceber de que você está vivendo que você criou um mundo e você vive em um mundo privado, né? Porque é um mundo privado, né? Que a gente Isso. acha que é um mundo mental privado com pensamento. Aí quando você toma consciência de que é apenas um mundo que você criou e é privado e como tal, né? Você acha que esse é um mundo privado e o mundo de todo mundo não? Cada um tem um mundo privado. Quando você né? Não é assim? É E isso aí, quando mesmo. você toma consciência que isso não passa de uma criação sua e que você está vivendo em um mundo privado seu, aí você para de dar importância a isso também, né? Tudo o demais Perfeito. você começa a perceber que esse pensamento que você tem faz parte desse mundo que você criou privado. E aí você, esse sentimento também faz parte desse mundo privado. Aí você começa a dar pouca importância a isso, né? Começa realmente a entender que é apenas um mundo privado que você está criando aí para você viver, né? E que não tem a menor Exatamente. importância. Entende? Exatamente, Henrique. O que o investigador está acontecendo aí, né? Ele está relativizando as identificações dele, né? Ele está vendo, está dizendo, cara, isso não é o centro do mundo. Todo mundo tem esse mundo privado, né? Cada um tem o seu mundozinho privado. Ou seja, o investigador ele está objetivando o mundo privado dele e, por inferência e por conhecimento das escrituras, conhecimento indireto aqui, ele entende que cada pessoa tem seu mundo privado também. E, na prática, ele comprova isso. Fundamentalmente, o que o Henrique está dizendo é que tem uma hora em que o investigador ele não tem mais muito interesse. Eu vou falar uma coisa aqui interessante. Ele não tem muito interesse em continuar ouvindo as conversas que ele tem sobre ele mesmo, faladas dele para ele mesmo. Vocês pegaram? Exatamente isso. Exatamente isso, é o que ele está Aí dizendo você aqui. entende que a opinião dos outros e que sua opinião também é igual, tem o mesmo Isso. valor que a opinião dos outros, nenhum. Como opinião, é o mesmo valor relativo da outra. Não tem uma Só substância em si, né? isso. Você E isso entende, aí, o Vedanta como se diz, te iguala tudo. é um grande nivelador. Exatamente. Você É um entende que a grande opinião dos nivelador. outros é igual, tem tanto valor que sua opinião, que também é relativa. É, Pronto. Então exatamente. você entende isso e começa esse É diálogo. porque esse mundo privado do qual você falou, ele tem vários modos de mantê-lo. Agora, o modo de manter ele mais eficaz é o que a gente chama de diálogo interno. O que é o mundo privado? O mundo privado é o resultado do seu diálogo interno, e o seu diálogo interno retroalimenta o seu mundo privado. O que é o diálogo interno? O diálogo interno, em última instância, né, desbastando bem, né, é exatamente o que a gente falou aqui. O diálogo interno é as coisas que você fala sobre você, para você, com relação a você mesmo. É um elipsoidismo. Na verdade, é um surto. O diálogo interno é um surto. Aí você diz, porra, então quer dizer, desculpa aí. Poxa, mas então você está querendo dizer que todo jiva sansáricos ele é surtado? Num grau maior ou menor, sim. Né? Ele tem um certo surto. Né? O diálogo interno. Agora, então eu tenho que me livrar do surto? Não, eu, por exemplo, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, me mudei aqui, eu passei 1 ano e meio com diálogo interno, intenso. Eu sabia que era um surto, né? Mas fiquei lá ouvindo esse monte de coisas durante 1 ano e meio. Aí, de 1 mês e meio para cá, a coisa caiu mesmo. Eu acho que tem uma hora que cansa o sistema, né? O sistema esgota, como se o sistema desse na paciência, entendeu? Olhasse, pô, de novo, de novo, de novo. Né? Parou, foi parando por pura observação. Né? Você vai vendo, você sabe que não é aquilo.
O problema de tentar parar o diálogo interno na marra é que você acaba alimentando ele, se não tiver muito cuidado. O diálogo interno é uma coisa muito frequente na sociedade que a gente tem, né? Ela tem todas, mas na sociedade que a gente tem, como ela é muito egocentrada, no ego individual, então, naturalmente, você tem um diálogo interno, pessoal, muito grande, né? Tremendo. É o ego falando para ele sobre as coisas que ele vê do jeito que ele quer gostar. Essa é a ideia. Cada um tem o seu diálogo interno. O meu diálogo interno era muito baseado em política, geopolítica. É um assunto legal, mas eu comecei a notar que aquilo ali é o diálogo interno. Ele é um diálogo que ele é um círculo deitado, né? Ele está sempre deitado naquele nível, né? Ele é um diálogo horizontal. Ele não tem a menor capacidade de sair daquilo por ele mesmo, mas mínima. Se uma pessoa com intenso diálogo interno, ela acha que isso vai esclarecer ela e vai botar num ponto, né, onde ela consegue realmente objetivar esse diálogo interno através do próprio diálogo, ela está muito enganada, isso é impossível. O diálogo interno ele é quase que um moto contínuo desse que a física quer fazer há milhares de anos, né? Ele gera ele mesmo o tempo todo e ele, em geral, ele é bem estéril, né? Ele tende a repetir. É natural que ele tenda a repetir. Ele é mais uma estrutura inítia. A gente sabe que essas estruturas inítias elas tendem a se manter. É por isso que é difícil romper os condicionamentos psíquicos, porque pelo desenho do campo, impessoal, pelo funcionamento, as estruturas do campo dármico elas têm uma tendência a se manterem mesmo. Por isso que rompê-las é difícil. A gente sabe por quê. O Vedanta explica bem isso, que ela se mantém. O campo dármico é conservador. O diálogo interno é conservador. Ele tem uma tendência a se conservar. Qualquer coisa do campo dármico ele tem uma tendência a um conservadorismo. Pelo próprio bem do campo dármico. Imagina se não fosse assim, imagina o movimento das marés, que loucura seria. Não daria nem para pensar uma manifestação sem essas tendências a manter, né, pelo menos por um intervalo de tempo que varia bastante, as estruturas que pertencem ao campo dármico. Né? Você teria algo que seria impossível de se manifestar. Mas o mundo interno é privado. E é esse mundo privado que o Jiva investiga. É esse mundo privado que ele está investigando. É esse mundo privado dele que ele tem que discernir da essência do que ele é mesmo. É isso que ele está fazendo o tempo todo, sem parar. Sem parar, o tempo todo, ininterruptamente. Sempre foi assim. Sempre. Sempre foi o mundo interno. Enquanto o Jiva não estava interessado no autoconhecimento, o mundo interno era a identidade dele, mas ele está lá funcionando. Agora que o Jiva está interessado no autoconhecimento, o mundo interno não é mais a identidade dele, mas é a identidade à qual ele estava vinculado e que está com um monte de rabichos agarrado. Esse que é o trabalho do Jiva. O Jiva consigo mesmo, ele trabalha o tempo todo com isso. Por isso que o Jiva ele só consegue responder pelo próprio mundo interno dele. Ele não tem como responder pelo outro. Porque quando ele vê o mundo interno do outro, ele vai ver com as cores do mundo interno dele. Vocês já viram que quando duas pessoas conversam, tem pelo menos 4 conversando, né? Tem as duas pessoas conversando, né? E, fundamentalmente, a ideia que uma faz da outra. Então, são 4, no mínimo. Sendo que as duas conversando seria um sonho, né, a se atingir. Será que seria possível 2 pessoas realmente conversarem? Mas elas conversam com as projeções que elas têm em cima dos outros. Esse que é o campo. Por isso que é um campo complicado, ele é um campo difícil, ele é muito sutil. Aí vem a vantagem também de você sativizar a mente. Quanto mais sativizada a mente, mais sutil ela fica e mais ela lida com esses objetos super sutis, que em outras mentes passariam batidos, né? Não seriam sequer reconhecidos como existentes. Já no investigador, para ele vai ficando tudo muito claro.
Você lê todos esses investigadores do Vedanta, o Dayananda, o Chimayananda, eles tinham, né, uma autoinvestigação muito apurada. O modo como eles descrevem, tudo que ocorreu com eles, mostra que eles eram muito apurados, eles tinham uma autoconsciência muito boa de como eles funcionavam. Mas é um mundo interno, e não adianta esperar que isso possa ser compreendido por outro jiva. A gente aqui está fazendo um esforço danado para ver como é que isso se organiza com o nosso próprio mundo interno, imagina o dos outros. Não tem nem como. Bom, gente, muito bom, hein? Boas trocas hoje, né? As trocas, em geral, são boas, e essas de hoje foram realmente muito boas. E Alex, só para complementar, né? Acho que a primeira ficha, que acho que talvez a mais importante, né, na minha percepção, que cai é quando você entende que só se trata de você. Isso. E que com você, isso, só se trata de você. É com você mesmo. Essa é a primeira ficha. Exatamente. Quando caiu essa ficha, aí é quando você começa realmente o primeiro passo realmente no autoconhecimento. E nesse negócio de diálogo interno que você mencionou, realmente você percebe que é um hospício a céu aberto. Você vê o mundo como um hospício a céu aberto. E você se vê como um louco desse hospício, né? Quando você percebe que você também faz parte desse auspício, né, dessa loucura, aí também você começa a dar menos bola a esse diálogo interno, porque você se percebe que Perfeito. Né, você faz parte desse troço, desse auspício, então você diz, pô, eu sou também um louco dentro desse contexto. Aí você começa também a dar menos importância a você. É uma coisa assim, sei lá, é uma percepção, né? E a primeira, porque muitos dizem, quando a ficha caiu, a primeira ficha que caiu para mim foi essa, que eu entendi que eu tenho que cuidar do meu próprio quintal, ponto. Eu tenho que cuidar dele, e que sou com ele. Esse é o único trabalho que eu tenho que fazer, eu comigo mesmo. E depois caem as outras, mas a primeira, acho que, pelo menos para mim, a mais importante é essa. Porque aí você para desse negócio de como se chama, de fantasiar, sabe? Aí você vê que é isso aí, não sei, essa percepção que tem. Perfeito, é isso aí mesmo. Né? Em termos de funcionamento de jiva, nós somos tão loucos varridos como os outros. Só que nós somos autoconscientes da nossa loucura. É um monte de maluco mesmo, gente, sério. É ser achando que é gente, olha que coisa absurda. Isso não faz sentido nenhum, de nada. Isso é uma coisa completamente sem léu nem creu. Totalmente doido. Mas é assim, e a gente se comporta nesse mundo louco também. Né? A gente se comporta conscientemente, mas a gente também finge que é maluco. Né? Nós somos malucos autoconscientes. Né? Deve ser isso que Raul Seixas devia dizer, né? Com maluco beleza, deve ser isso. É um cara que sabe que ele é doido mesmo, que nada difere ele de loucura dos outros. Em essência, eles são o mesmo. Né? Mas realmente essa ficha que o Henrique falou é fundamental. Tudo isso diz respeito a você. Né? Você tem que cuidar de você mesmo. Por isso que o Vedanta acaba afastando tanta gente, né? Porque não tem jeito. Você que vai ter que cuidar de você mesmo. Né? Você tem recursos para isso, você tem apoio, tem todo o apoio de Ishvara, todos os apoios que Ishvara pode dispor, ele vai dispor para isso, mas é um trabalho realmente que tem que ser feito. E é aquilo que o Ramana Maharishi falava, né? Ele dizia, tem trabalho a fazer. Né? As pessoas ficavam lá, né, paradas em frente a ele, ele ficava parado, porque era só a dharma dele mesmo, era aquele ali, já estava realizado, era tipo, tinha um swadharma meio de monge mesmo, né, de asceta, renunciante, mas ele via as pessoas em frente a ele, ele dizia, gente, olha, tem trabalho a fazer, não é assim, não é só você ficar aqui e achar que você vai entrar em Nirvikalpa Samadhi. Ele acordava as pessoas, né? Ele e Atmananda mesmo tiravam os caras do Samadhi, diziam, sai daí, cara, que é isso? Você tem coisa a fazer, você tem trabalho a fazer, não é para ficar aí. Você tem que saber o que está acontecendo aí dentro. Esse é o trabalho, né? É isso aí, gente, excelente, muito bom. Bacana, maravilhoso. Vamos encerrar, então? Aí a gente vai começar aqui no encontro seguinte com o velho tema do valor dos valores. Né? Ótimo. Então, vamos lá? Marcelo, quando você quiser. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate
Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Muito obrigado a Ishvara, profunda gratidão ao Vedanta, toda essa sampradaya de alunos e professores, trazendo a luz do autoconhecimento ao longo de milhares e milhares de gerações. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos nós, muito obrigado a esse computador, a tecnologia da Microsoft, muito obrigado a toda essa parafernália que é Ishvara aparecendo, mesmo que pareça equivocadamente, como tudo isso aqui, em prol de quem? De Ishvara, óbvio. Tá joia, gente? Uma ótima noite para vocês. Tchau. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.